Você se lembra dessa imagem daqui? Provavelmente sim, principalmente se você viveu o começo da febre de Dragon Ball Z aqui no Brasil, lá no comecinho dos anos 2000. Mas você sabia que essa imagem, na verdade, é a capa de um dos fanzines mais famosos do mundo? Trata-se nada mais, nada menos do que Dragonfall, uma extensa publicação espanhola, do qual quase saiu por aqui, quase mesmo, chegou a passar por um triz. Não sabia dessa? Quer saber mais? Então continua acompanhando a gente logo após a vinheta. Criado em 1997 por Nacho Fernandes e Álvaro Lopes, Dragonfall começou como uma paródia de volume único, do qual sacaneava uma parte final da Saga do Céu, aonde a gente veria o Vegetal deixando o Celulite absorver a Android 18, ficando mais forte, derrotando o Trunks na sua forma fortuna, criando o jogo do Celulite e literalmente explodindo de rir quando o Mr. Patan disse que o derrotaria. E apesar do péssimo nome de diversos personagens, principalmente o nome paródia do Trunks, essa edição 0 acabou fazendo bastante sucesso e a editora Hinotori acabou contratando a dupla de artistas e encomendou que eles fizessem uma releitura completa de toda a saga de Goku. Então, daqui pra frente, durante 38 edições quase mensais, os artistas vão recontar toda a saga de Dragon Ball. Eu digo quase mensal porque diversas edições atrasaram e praticamente eles nunca entregaram no prazo. Depois tivemos uma continuação de 10 edições intitulada Dragonfall Turbo e 4 edições especiais. A 0, lá do Celulite, que começou toda essa saga. A 00, em que os Guerreiros Z vão na TV alegar vitória sobre o Celulite e não o Mr. Patan. E 2 especiais sobre o Dragon Ball GT, do qual saiu aquela imagem que todo mundo conhece e que eu mostrei no começo do vídeo. Só que nesse exato momento está saindo a primeira edição de Dragonfall Returns, da qual a dupla de artistas vai finalmente parodiar a saga Dragon Ball Super. O quadrinho é uma excelente releitura de Dragon Ball e utiliza-se principalmente do humor que o Akira Toriyama tinha lá no começo de Dr. Slump. A gente basicamente vê um Dragon Ball como se o Akira Toriyama tivesse feito lá no começo da carreira dele. Como se Dr. Slump nunca tivesse existido e tivesse existido somente Dragon Ball e que ele jamais tivesse saído do humor. Os caras são tão fãs do Akira Toriyama que eles misturam várias referências e elementos de outras obras do autor. Como, por exemplo, a mais óbvia de todas. A lua, de vez em quando, aparece como a lua sorridente, que a gente costumava ver sempre lá em Dr. Slump. E ela aparece nessa forma, principalmente quando cai alguma coisa na Terra ou quando alguém tenta destruí-la. Outra coisa que eu acho bem legal é aquele primeiro visual da Bulma, sabe? Aquele visual clássico, mas que só apareceu na capa de Dragon Ball, no encerramento do primeiro anime, num filme do Urusei Yatsura. Bom, aqui, nessa primeira aventura, a Bulma acaba utilizando essa roupa. E eu achei isso bem legal. É o meu visual preferido da personagem, ao ponto que eu tenho até um gachaponzinho dela assim. E foi muito realmente legal ver esse visual
em movimento pela primeira vez. Isso realmente me deixou feliz. Mas para mim a ideia mais legal e underground utilizada nesse quadrinho são as cápsulas Roy Poi, que aqui só funcionam através de água quente e água fria, mas não são uma referência ao Rama Meio, e sim uma referência às aventuras de Tong Po, que foi um dos protótipos de Dragon Ball que o Akira Toriyama fez, e que foi ali a primeira vez que ele apresentou essa ideia das cápsulas. Então é muito legal os artistas irem lá e resgatar a ideia original e injetar aqui nesse fanzine, que é uma grandíssima homenagem à fase humor do Toriyama. Yamete Senpai! Se você está curtindo esse vídeo até aqui, não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever, mandar esse vídeo para 5 amigos e cogite ser um membro aqui do canal por apenas R$ 7,99. E você já tem conteúdos exclusivos. E conforme o número de membros for aumentando, teremos vídeos a cada 15 dias ou toda semana. É conteúdo pra caramba! Então não perca! Dragonfall, como todo bom fanzine de humor, se apega a um montão de referências. E você tem que ser muito otaku mesmo para pegar todas elas, porque é referência para tudo que é lado e é bem legal ficar percebendo todas elas. Mas para mim o grande trunfo mesmo desse fanzine é sacanear os erros de continuidade de Dragon Ball. Como por exemplo, o Goku, quando criança, ele se tornou Ozaru e acabou matando o Gohan esmagado, certo? Isso aí é conhecimento que todo mundo tem. A gente também sabe que isso não aconteceu apenas uma vez, tá? Tanto que o Gohan falou que o Goku não deveria olhar para a Lua. Só que não é estranho que o Ozaru descontrolado nunca tenha destruído essa antiga casa do qual Gohan morava? Nunca, nenhuma única vez? Fica mais parecendo que o Goku destruiu essa casa, mas que, sei lá, ele tem algum tipo de conhecimento em arquitetura chinesa e reconstruiu tudo de novo. Porque, pô, não aconteceu uma, não aconteceu 2 vezes. É muito difícil que nada ali tenha sido destruído, sabe? Só o Gohan foi esmagado? Sendo que o Goku virou Zaru quando foi ali fora mijar? É muito estranho isso. É um errinho de continuidade bobo, do qual os autores aqui se aproveitam para fazer humor. Então, nesse primeiro capítulo de Dragonfall, o Goku mora nos escombros da sua antiga casa, como deveria ser. Imagina agora se esses autores pegam todos os erros de continuidade de Cavaleiros do Zodíaco para fazer um fanzine de humor. Ia ter material infinito. Aqui, os autores também gostam de se enfiar na história e interagir com os personagens, igualzinho o Akira Toriyama fazia lá em Dr. Slump. Só que para mim a melhor piada disparada desse fanzine e também a mais inteligente é durante o torneio de artes marciais, quando 2 personagens vão se enfrentar, eles estão com as perspectivas erradas. Eles estão do tamanho das arquibancadas. Se você não for desenhista, você provavelmente não vai perceber isso. Só que os autores fazem questão de tirar sarro, empurram um dos personagens em cima da plateia, e aí você percebe que eles ficaram gigantes por conta dessa perspectiva errada. Eu achei essa piada assim genial e nunca tinha visto isso em nenhum outro tipo de mangá. Há alguns anos, a Espanha lançou encadernados de todo Dragonfall. Mas mesmo assim, os únicos scans que você encontra pela internet são de qualidade horrível lá do começo dos anos 2000 e
Não sei por que ninguém escaneou os novos, sabe? Não sei mesmo. Eu tentei ler todo o Dragonfall e não consegui, mas isso não tem a ver com a qualidade do quadrinho, e sim porque, por mais que eu entenda todas essas falas ali escritas em espanhol, eu acabo perdendo muito da piada no processo de tradução no meu cérebro, sabe? Não é um idioma que eu domino tanto assim, que eu converso, que eu pego as sutilezas. Então a piada acaba passando batido. Eu acabo achando mais graça nas coisas visuais. Então acaba ficando uma leitura um pouco chata. É uma pena que ninguém nunca pegou isso aí para traduzir e adaptar da maneira que devia. Se isso fosse feito como foi o Dr. Slump lá quando saiu pela Conrad, cara, isso aqui ia ser absurdo. Isso aqui ia ficar fantástico. Isso aqui ia ser um sucesso total. E isso quase aconteceu, tá? O Dragonfall quase saiu nas bancas de jornal. Não pela Conrad, mas eu sei que uma outra editora foi atrás para publicar esse fanzine aqui de forma oficial. Só que no meio das negociações aconteceu aquele lance lá do Dragon Ball Millennium, o fanzine do dono da New Pop, que acabou levando um processo da Shueisha, então essa editora acabou desistindo de lançar esse fanzine espanhol. O que é uma pena. Esse fanzine, apesar de ser conhecido mundialmente, saiu apenas na Espanha, que é o seu país de origem, e na Argentina. Inclusive, essa versão argentina tem 36 páginas inéditas, feitas pelo estúdio Sunshine, do qual também lançava fanzines de paródias de anime, sendo o mais famoso um de Evangelion. Seria ótimo se algum grupo de fãs brasileiros pegasse Dragonfall para traduzir e adaptar conforme ele merece, porque isso aqui precisa de uma adaptação de verdade, não só pegar as frases e jogar num Google Tradutor, porque teve uma página antiga que fez isso com 2 capítulos e também não funcionou, eu preferi ler até em espanhol. Quem é fã da Hyper Comics dos anos 90 ou da Kingdom Comics do início dos anos 2000, vai ver um material da mesma qualidade, carinho e nerdice que os nossos autores brasileiros tiveram. Só as capas de Dragonfall já são atemporais e melhores do que qualquer tirinha de Instagram que você encontra por aí. Bom, gente, é isso. E se você ficou aqui até o final, saiba que eu deixei o link para você conferir todo o Dragonfall em espanhol, é claro. E se você quiser traduzir, né, eu ajudo a divulgar por aqui, porque esse é um material excelente que não tem como sair por aqui. O que eu vou repetir sempre, cara, é uma pena. Isso aqui é ouro purinho. E não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever, hypar esse vídeo, cogite ser um membro aqui do canal. Já são 9 vídeos exclusivos por apenas R$ 7,99. É o preço de uma coxinha e ajuda aqui a eu continuar a trazer sempre mais material. É isso aí, até a próxima!